Olá, pessoal. Olá, Cissa. Olá, Fernando. Olá, Norma. Olá, pessoal de casa. Olá, gente. Como está Estamos aqui de mais uma... volta? Tá, Cissa, pode falar. Manda ver. Bom estar aqui de volta no nosso estudo dos mensageiros. Hoje a gente vai continuar o capítulo 5, certo? Então, o Fernando vai fazer a prece inicial e a gente começa o estudo. Valeu? Vamos lá. Ok. Olá, meus amigos, minhas amigas. Seja bem-vindo, Norma Sueli. Vamos dar continuação ao nosso estudo, né? Do livro Os Mensageiros, o capítulo número 5, Instruções de Telésforo. Então, continuação. Vamos fazer uma prece de abertura do estudo, como sempre. Vamos agradecer a Deus pela tua bondade, pela tua bênção. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pela tua amorosidade para com todos nós. Agradecendo aos espíritos amigos que nos orientam no aprendizado e na educação da vida. Ilumine e ampare a todos nós. Senhor, que teu amor e que tua luz envolva todos nós, encarnado e desencarnado desse planeta. Que possamos estar sempre fazendo reflexão no aprendizado que vós ensina para toda a humanidade. Só temos que agradecer que teu amor e que tua luz nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Que assim seja. Vamos lá, então. A gente está no capítulo 5, ouvindo instruções. Todo mundo está lembrado. E André Luiz está lá no Centro de Mensageiros, com Vicente. E Telésforo é um instrutor, né, do momento e está conversando com muita gente, né, com a plateia. Foi explicado, inclusive, entidades que tinham falido já na doutrinação, na mediunidade, né, vários trabalhadores de nosso lar e outros tantos que estavam interessados em trabalhar nessa seara. Só para a gente ter se situar novamente. Nós paramos justamente quando o Telésforo estava falando da preocupação em ajudar os corajosos que enfrentavam as transformações do planeta Terra. Acho que está todo mundo lembrado que a gente ficou nessa reflexão. Perfeito. Então, Telésforo vai continuar falando dessas transformações do planeta. E aí, para que a gente comece o bate-papo aqui, a gente vai ler uma lâmina, tá? Da fala de Telésforo. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Uma fala muito rica que eu vou passar aí para os meninos comentarem. Chamou a atenção, né, quando o Telésforo ele vai bem em cima, né? A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, né? Dentro das quais funciona e se movimenta. Como a gente pode fazer uma reflexão e buscar entendimento, a nossa mente, né? Todos nós encarnados, né? Como ela abre cada vez mais, como isso funciona, como é que ele quer colocar nessa expressão, uma expressão que ele começa a colocar que é uma transições, né? Uma transições existenciais na Terra. Então, vamos reflexionar mais, pensar mais, que informação é essa que ele está nos trazendo, ok? Fernando, me chama também a atenção
Cícero e Norma também, essa parte que ele diz assim, a existência na Terra encontra a maioria dos homens absolutamente distraídos da realidade eterna. Então, nós percebemos que a humanidade ela se encontra afastada dessas realidades espirituais. Hoje, tudo bem, o homem e a mulher no mundo vai em busca mais da espiritualidade, da sua espiritualização. Mas nós percebemos também que nós estamos apartados dessa realidade espiritual, dessa vida futura. Nós estamos vivendo um mundo muito materialista, né? Nos esquecendo que existe, sim, uma vida pulsante no plano espiritual, uma vida que continua, uma vida eterna, e que nós viemos de lá, do mundo das causas, que é o plano espiritual, conforme assim nós preconizamos chamá-lo. Então, ele está mostrando que as pessoas estão afastadas disso, né? Vivendo aquela vida só do mundo material, sendo absorvido por esse plano aqui, esquecendo que temos uma vida realmente, uma vida futura, que é a vida espiritual. Me chama muita atenção esse tópico aí também. É isso mesmo, é isso mesmo. E à medida que o planeta ele vai progredindo de alguma forma, né, a gente percebe que as mudanças vão ocorrendo, a humanidade também vai precisar, vai fatalmente passando também por algumas transformações. Então, aos poucos, as mentes vão se abrindo, né? Por mais que não percebamos, né? E pela questão que você falou, Nilson, do materialismo, isso também é correto, porque hoje a gente vivencia muito imediatismo, né? Você vê os jovens, a produtividade, a proatividade, isso tudo fortalece ainda, digamos assim, a questão do materialismo, né? Então, ainda existem mentes ainda muito vigilantes, pessoas que não estão atentando para essas verdades eternas. Então, a gente tem essa percepção. Perfeito, menino. Isso aí mesmo. E a evolução é uma fatalidade, né? Vamos ter que abrir essa mente, vamos ter que crescer e sair dessa distração, como vocês mesmos falaram, a distração dessas realidades terrenas que nos distraem aqui na nossa caminhada. Então, vamos avaliar aqui, porque Telésforo vai continuar nessa fala, tá certo? Próximo slide, ele continua falando nesses termos. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso conjunto fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Aqui nós temos coisas interessantes para a gente reflexionar. Me chamou muita atenção esse desejamos e necessitamos, porque a gente veio vendo justamente isso, que eles estão preocupados em auxiliar as criaturas terrestres, né? E aí, a gente vai lá para Kardec, na Gênese, porque é importante, toda obra que a gente estudar, ter essa base, né, estar de acordo com a base kardeciana, com a codificação. É assim que a gente vê se uma obra é confiável ou não. As obras de André Luiz já foram testadas anos e anos, estão aí, e sempre que a gente busca uma base na codificação, a gente encontra. E essa parte aí me chamou a atenção. O que é que vocês acham? Esse desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Querem comentar alguma coisa agora? Ou querem ver o trechinho da Gênesis? Eu só vou dar uma pincelada em cima da sua fala, Cícero. Que esse desejar dele de nos auxiliar é sinônimo de amor, né? E o mundo nunca ficou órfão desse amor espiritual. Sempre a humanidade recebeu informações que existia um plano extrafísico, né? Sempre os grandes mensageiros que passaram pela Terra, tipo assim, Sócrates falou da imortalidade da alma, Moisés falou da imortalidade da alma, Jesus foi um dos que mais pregou isso. E agora, com a doutrina espírita, através de Allan Kardec, o mundo espiritual foi desvendado como um todo, né? Ele veio falar que existe mundos habitados, que existe, sim, uma vida pulsante no plano espiritual, a lei da reencarnação, e depois vem fechando aí com o André Luiz e muitos outros autores espirituais, principalmente através da mão santa de Chico Xavier, que nos trouxe uma coletânea de exemplares
comprovando a imortalidade da alma. Então, esse auxílio, esse desejo incessante de informar os homens, é o que me fecha aí. Eles sempre trouxeram essas mensagens. Está aí para a gente, né? Só ver, só prestar mais um pouquinho de atenção, que a humanidade nunca ficou órfã dessas mensagens. A gente nunca foi órfão dessas informações. Perfeito. Então, como falou do amor aqui, ele coloca bem claro aqui sobre o concurso dele fraterno. Coloca bem claro. Ainda ele coloca mais outra situação. Opera a dilatada corrente de incompreensão. Veja só. As correntes de incompreensão, mas embaixo ele fala da ação da ignorância e da perversidade. Aí a gente tem que fazer uma reflexão dessa corrente de compreensão. Quem são essas correntes de compreensão? O entendimento. É que a Vamos falar gente alguma precisa. coisa, Norma? Não, eu estava refletindo aqui a fala de Nilson, que foi perfeita, porque não foi à toa que ocorreu a grande invasão organizada, né? Como diz na época, né, o contato dos espíritos com Kardec, e para reforçar, para ratificar, digamos assim, a promessa de Jesus, né, do Consolador prometido, iniciou através desses fenômenos, e aí vem Kardec, com toda a sua inteligência, com todo o seu preparo, e coloca tudo em ordem e deixa essa obra maravilhosa para a gente, né, que é a doutrina espírita, nos preenche hoje assim de uma forma e que se a gente puder colocar em nossas vidas na prática, né, tudo que tem na obra deixada por Kardec, oferecida pelo plano espiritual por amor, como foi dito aqui, né, a gente vai conseguir certamente nesse esforço alcançar um estágio espiritual melhor, né? E que todos possam estar focados nisso. Certo. Muito bem. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar, Fernando, dessa parte aí das correntes de incompreensão, né? Que Telésforo está nos dizendo que não é apenas a ignorância e a perversidade, e ele vai falar dessa incompreensão nos outros slides. Mas antes da gente passar, eu queria que vocês prestassem atenção nesse trechinho da Gênese, tá? Lá do capítulo 18, que está todo mundo lendo agora, né? Porque é falando dos novos tempos. Então, esse trechinho, o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele, ou seja, o mundo espiritual, toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar. Sendo, pois, natural, se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Então, isso, para mim, confirmou bastante a fala de Telésforo aqui, do desejo e necessidade que o mundo espiritual tem de auxiliar as criaturas terrestres. E a gente se convença cada vez mais de que não estamos sós e que o que acontece aqui repercute lá e vice-versa. Então, estamos juntos. Você vê que a informação que André Luiz nos traz está calcada na codificação, certo? Como todas as outras, é só um exemplo. Ok? Ok. Entendido. Está lá no capítulo 28, desculpa, da Gênese. É 28 não, gente, é 18, eu botei errado, é 18, né? Item 9, Dr. Barry, uma comunicação excelente. Aconselho que todo mundo leia. Então, como o Fernando já começou a falar aí das correntes de incompreensão, vamos prosseguir aqui no próximo slide, porque Telésforo vai começar a especificar essas correntes. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica.
Perfeito, né? Ele pegou mesmo aí de uma explicação sobre essas reformas dessas outras filosofias, né? Como eles abraçam, como eles vê, e às vezes quer uma transformação imediata e não é por aí o caminho. Então, essas correntes espiritualistas, né, como ele colocou, tem um teor educativo, no caso, em pauta dele, passando para os demais que lá estão ouvindo a explanação dele, ele explicando como funciona, tudo direitinho. Ele dá o exemplo da igreja, da reforma luterana, né, da romana, e etc., e fala da corrente espiritualista. É muito interessante como a gente pode buscar o indício sobre isso. Perfeito, meninos. Como o Telésforo falou, né? Não é só a ignorância e a perversidade. Ele fala aqui das escolas até bastante esclarecidas, né? De um elevado teor educativo, mas que por questões outras malsinam a influência. No caso, ele está falando aqui do espiritismo, né? Da doutrina espírita, como ele relata, a Igreja Romana classifica-nos como operação diabólica, né? Outros são contra porque defendem justamente, vocês falaram aí, a transformação imediata, instantânea, sem a realização metódica, sem o esforço, sem a responsabilidade do próprio crescimento que a doutrina espírita nos traz, né? Wilson, quer comentar? Acredito sim, Cissa, que toda crença, todo segmento religioso no mundo que edifica o homem, que eleva ele a crer em Deus, faz ele modificar o seu modo de viver, trazendo ele para uma realidade espiritual, espiritualizando, respeitando a natureza, respeitando o seu próximo, ela é edificante no mundo. É por isso que a doutrina espírita, ela prega uma fé raciocinada, para que nós não caímos no gozo de crermos que nós somos as únicas, o único segmento religioso, filosófico ou científico que vai levar o homem à evolução espiritual. Muito pelo oposto disso. A doutrina espírita vem apenas completar alguns segmentos religiosos que pararam, que barraram em algum ponto da sua crença. Porque todos são de grande valia para a humanidade. Se o homem sim se modifica, se ele aprende a respeitar a Deus, né, como eu já falei aqui há pouco, e a respeitar as outras religiões. Eu acho que o mentor espiritual fala aqui era dessa ignorância, né, de não respeitar aquilo que nós desconhecemos. Nessa época, em 1949, quando essa mensagem chegou através, como já falei, de Chico Xavier, por essa obra Os Mensageiros, por esse espírito desencarnado André Luiz, talvez o mundo estava passando por uma turbulência, né? Então era necessário chamar a atenção aos segmentos religiosos, que tudo que contribui para o crescimento intelecto e moral do ser no planeta é de grande valia e procede de Deus. Acho que ele queria chamar isso, a atenção das outras religiões. Eu acho que ele disse que isso mudou muito no mundo atual, né? O mundo hoje está atualizado, as religiões estão atualizadas, né? E aquelas que não estão perdendo tempo, e eu acho que é por aí. Nilson, Com certeza. Diga, uma Fernando. ressalva só. A obra é de 1944. Certo. Uma ressalva. Isso. 44. É isso mesmo, 1944, as coisas deveriam ser, com certeza, diferentes, né? Estamos tendo uma evolução, isso tudo que eu falou aí, nossa visão está mudando, né? E ratificando tudo isso que Nilson falou, né, da validade de toda religião séria, sincera, Telésforo vai falando exatamente no próximo slide. Então, vamos ver essa fala de Telésforo que confirma esse comentário de Nilson. De nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo.
Me chamou muita atenção aí esse vizinho aí, que eu gostei muito dessa colocação dele. Toda expressão religiosa é sagrada, todas, sem exceção, né? E todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então, todas essas filosofias, né, ela tem um cunho de espiritualidade muito grande. Todo aquele com aquela fé veemente que deposita, né, as reflexões, o esclarecimento de consciência que nessas filosofias são passadas, aí está, né, uma educação espiritual, a equipe atuando, ok? É Ok, isso, sim. É isso, é isso. Pois é, então a gente percebe, né, a falta da religiosidade quando a gente vê os jovens adentrando, né, no desespero e chegando ao suicídio. Então há necessidade, né, de que as religiões têm, na verdade, o contexto atual nos faz ver que as religiões já possuem uma visão, os religiosos já possuem uma visão diferente, né, do que seja a espiritualidade. Hoje a gente já percebe essa mudança, tá? Muitos que já retornaram para o planeta já traz consigo, né, essa verdade, e não importa a religião que eles têm afinidade, eles vão estar levando essa ideia, né, da espiritualidade, né, na vida das pessoas, ou sejam católicos, evangélicos, ou enfim, tá? Então, isso daí já é um passo de crescimento, né, dentro da sociedade, tá? Então, como ele bem fala aqui, né, toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo, porque esse movimento de educação, se conseguir alcançar a todos, né, e aí a gente vai se trabalhando os sofrimentos daqueles espíritos que ainda estão caminhando para serem despertados, né? E à medida que eles vão tendo contato, eles vão aderindo àquilo que eles têm mais afinidade e vão acalmando o seu interior, serenando e entendendo, né, essa conexão com a espiritualidade, entendendo um pouco mais essa religiosidade tão necessária. Muito bem. E logo em cima, logo perceba a colocação de Telésforo, quando ele explana: no campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-lo pelo desentendimento atual. Então, ele tem um conhecimento, lá aqueles aprendizes todos estão se educando exatamente para essa espiritualidade, para ter esse conhecimento que ele está passando da educação espiritual. E É trazer, nós, né? com certeza. E nós estamos no caminho dessa educação, que é uma reforma de moralidade e de consciência. Concorda, Cissa? Concordo, sim. Nilson, você quer fazer algum comentário? Bom, mas eu concordo aí com vocês, meninos, e isso é importante, a nossa responsabilidade, porque esse campo de conhecimento da vida que ele está falando, nosso, né, campo de nosso conhecimento da vida, é justamente o que a doutrina espírita nos traz de conhecimento. Então, a doutrina espírita nos ensina que toda expressão religiosa é digna, é sagrada, tudo aquilo que contribui para o crescimento do homem é respeitável, é necessário, né, ao nosso crescimento como espíritos, cada um no seu momento. Então, o dever que o espírita tem de respeito a todas as expressões religiosas do planeta. Vamos a uma outra película aqui. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Esse slide é profundíssimo. Ele é muito Pode profundo. falar. Ele sempre está aqui falando sobre a consciência.
E frisa também, bem interessante, não é obra individual, ela é uma obra coletiva de libertação de consciência. Bem claro aí, ele falou, deixou bem claro, né? A favor da própria ideia religiosa do mundo. É isso Quer mesmo. dizer, de um todo, né? Não é individual, é de um todo. É interessante. E essa incompreensão dos bons aqui que ele fala, né? Essa incompreensão dos bons que às vezes acaba travando um pouquinho o processo, porque por conta de ideias religiosas as pessoas acabam, tá, condenando uma outra religião ou uma filosofia, e no caso aqui, condenando a doutrina espírita, tá, e sem se aperceberem de que há uma importância maior no despertar da consciência, e é o que a doutrina espírita vem, né, tentando fazer esses anos todos, esse século, a despertar as consciências. E a incompreensão dos bons é justamente isso, o entrave das ideias religiosas, tá? Que se não ocorrer, somos todos espiritualistas, tá? E se não ocorresse isso, ficaria muito mais fácil, porque não é uma obra individual, como ele fala aqui, tá? Somando forças, fica muito melhor, né, a ideia da religiosidade no planeta. Nilson? Isso vai fazer com que eu retorne ao início do nosso estudo dos mensageiros. Lá no ministério, onde estão criando os missionários, né? Para trazer os mensageiros para o mundo, onde desce centenas e milhares, como foi dito lá naqueles primeiros capítulos, trazendo a mensagem de consolação para a Terra, em todos os segmentos religiosos, seja na Igreja Católica, em qualquer campo religioso, na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, em qualquer religião do mundo, está vindo seus mensageiros. Vem os homens do Senhor trazer essa palavra da imortalidade da alma, né? Que o mundo precisa escutar. Nós não nos acabamos ali no túmulo. Então, precisamos, sim, os segmentos religiosos, despertar para essa realidade que nos toca, que a doutrina espírita conhece muito bem, que bebe nessa fonte, né? Então, é preciso perceber isso também. Eu acredito que ele está querendo citar essa parte, que todos os segmentos religiosos têm seus missionários, têm os mensageiros lá trabalhando, os seus líderes religiosos e espirituais, né? Trabalhando na reforma do próprio planeta, nas pessoas que aqui habitam, através da palavra, que é do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, meninos. Agora eu acho que o Telésforo está mais específico falando da doutrina espírita, porque aqui ele está se referindo aqui da incompreensão. Por exemplo, ele, um ceareiro, né, um mensageiro, preocupado em promover um movimento libertador da consciência humana, muitas vezes é interpretado como se estivesse fazendo uma obra individual, como se fosse um capricho dele, tá certo? E isso acontece muito. Às vezes, um movimento desse, né, de tamanha importância, a gente acaba sendo contra, porque não vê a universalidade, não vê que aquilo está envolvendo a todos, está achando que é uma obra individual, e não é um movimento para toda a humanidade. Né? Então, os bons, como ele está falando aí, às vezes vêm com essa resistência, porque não enxergam a grandeza da obra. Muitas vezes acontece esses fatos, né, em nossas searas. Vocês querem ainda comentar alguma coisa? Senão, nós vamos passar ao próximo slide. O próximo. Vamos lá. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Podem comentar.
chama bastante atenção aqui, do crescimento progressivo, né? A revelação é progressiva, como a alma do homem vai também progredindo para ter uma concepção melhor das religiões, né? Das verdades espirituais. E ele chama a atenção nesse finalzinho aqui, que a gente não devia espalhar a crença dos tormentos eternos, né, para os desventurados, mas a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Por quê? Porque aí ele chama a responsabilidade para cada um. Eu crio o meu céu ou o meu inferno. No caso aqui, ele está falando da criação de um inferno, né? De uma zona consciencial inferior. E eu mesmo sou responsável por isso. Cadê vocês? Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Diga, Fernando. Perfeito. Você vê que toda a inferioridade, ela é criada e vem para si próprio, para cada um, criando a sua própria inferioridade, como ele está se referindo ao inferno de si mesmo. Maravilha. E também a igreja não compreende, como ele coloca, não compreende, por enquanto, em 1944, por enquanto, que não devemos espalhar crença dos tormentos eternos para os desventurados. E aí ele vem colocando sobre esse inferno para si mesmo. É essa visão mesmo. Não tenho muito o que acrescentar, não. O que me chamou a atenção um pouquinho antes é a questão do espírito da revelação, é progressivo como a alma do homem. E isso, para mim, me reportou a todo o processo, né, que foi se apresentado o plano espiritual de longos tempos atrás até agora. A coisa foi, né, se amadurecendo, foi ganhando um corpo de informações, de complexidade, porque à medida, tá, que, como ele diz aqui, cadê, Norma? À medida que a alma do homem também vai progredindo, né? Se é oportunizado aí novas concepções, novos conceitos, uma complexidade maior acerca do que é o espírito, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, sabe quem somos, tá? Então, até que a gente desvende isso tudo, meu Deus do céu, para poder não criar esses infernos dentro de nós, né? A gente vai caminhando ainda os passos lentos, né? A não ser aquela questão que o Evangelho nos traz, né? Através dos esforços que nós empreendemos em nossas vidas, que vai se reconhecendo, né, o verdadeiro espírita, mas vamos botar o verdadeiro ser, né, o verdadeiro homem de bem, sabe? É esse esforço, tá? Então, são essas verdades que vão surgindo ao longo dos tempos e que a gente tem possibilidade de assimilar hoje, nós temos possibilidade, na época de Jesus não se tinha possibilidade, né? Eram as parábolas e aos poucos, né? Ele ia jogando ali aquelas histórias do cotidiano, né, para que todos pudessem ter acesso às verdades, mas com um Consolador prometido, que veio e falou claramente, desenvolveu, já era a época, tá? Então esse trechinho me reportou a isso, a esse caminhar de lá para cá, e o progresso que vem se desempenhando no própria alma do homem e nas revelações que chegam, né? Bem, muito bem. Acho que mais a seguir na frente, o Telésio vai explicar melhor como se dá essa situação desse inferno e das nossas inferioridades que a gente ainda fica interagindo. No próximo, acho que ele explica melhor. Certo. Nilson, vai fazer algum comentário? No próximo eu comento, Cissa. Pode prosseguir. Ok. Então, nesse aqui, a gente vê bem isso aí que vocês falaram. Como nos chama a responsabilidade, né, de nós mesmos. E ele, no próximo slide, ele vai continuar esse raciocínio de maneira brilhante, porque ele falou aqui dos pensamentos que ainda não compreendem, né? E o nosso dever com esses pensamentos.
tá? Mas no próximo slide, preste atenção nessa fala, eu achei maravilhosa. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Esse pedacinho aí, esse slide, está muito rico de comentário. Muito, muito, muito. E só para aí um pouquinho. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Pronto, só aí a gente rende um horror de conversa aí. Bastante conversação. Tá? E a gente não pode ficar perdendo tempo, coisinhas simples, aí, com a nossa teimosia. Então, precisamos fazer muita reflexão. O que é que ele quer falar com isso? Exame da teimosia alheia. Temos serviço complexo e dilatados. Ponto. E como dizemos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibração dos invisíveis de condições inferiores que a rodeia em todos os sentidos. Olhe só, nós, todos nós, ainda arrodeados nessas vibrações de energia inferior, conectado mais com a inferioridade. Todos nós estamos ainda sintonizados nessas condições de inferioridade. Então, a gente precisa reexaminar qual é a faixa de inferioridade que a gente está sintonizando, que a gente está sintonizado. A gente precisa rever isso. Com certeza. Justamente, esse iniciozinho me chama a atenção porque eu me lembro, me recordo agora do aprendizado do Livro dos Médios, e que a gente sabe que os espíritos superiores, eles querem nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar, né? Mas, quando aconselham, orientam, e a gente não consegue entender, não consegue escutar, e a gente fica na teimosia, eles delicadamente se retiram. Não é isso? Delicadamente se retiram. Até que a gente desperte e tenha a seriedade de entender essa conexão com o plano espiritual melhor. Então, esse pedacinho aqui me levou muito para esse conceito, né? Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia. Não é abandonar, não abandona, mas o trabalho é muito complexo. Né? E se aquele grupo ou aquele indivíduo não desperta, fica na teimosia, aí o trabalho precisa dar continuidade. É assim, é como Kardec. Se Kardec não fosse, seria outro. Não é isso? Se Kardec não fosse, seria outro a codificar. Então, esse trechinho, assim, eu achei muito interessante, muito rico. Norma, para complementar a sua fala, que foi bem colocado, nos chama a atenção que nós devemos caminhar, sempre caminhar. Muitas vezes os obstáculos tentam nos barrar, que é natural, são impedimentos. Então, se a gente fica ali a discutir uma situação, discutir uma outra situação, sempre voltando para aquele ciclo vicioso, né? Então, a gente vai perder tempo. Então, eles querem nos orientar que eles não perdem tempo com isso. Eles caminham. A mensagem é de progresso, é de evolução. Precisamos caminhar. Então, me faz necessário que marchemos, né? Então, precisamos ficar atento a isso, para não ficar rodando em círculos. Eu acredito muito nessa passagem aí também. Ok. Perfeitos comentários, meninos, e é isso aí mesmo. E como a responsabilidade é nossa, porque a doutrina espírita nos coloca como construtor de nossos próprios destinos, né? É justamente isso. Eu não vou ter a desculpa, eu parei por causa da teimosia do outro. Não. Você não pode perder tempo com a teimosia. Né? Como eles também não perdem, eles tentam nos orientar e nos ajudar. Se a gente estiver muito na teimosia, eles vão dar um tempo até que a gente tenha condição mental de entender o propósito maior que existe. Então, do mesmo jeito, a gente deve se simplificar nisso, né? E não parar, porque não é desculpa. Se eu sou responsável por mim,
não é o outro, não é a teimosia do outro que tem o poder de me parar, só eu mesma. Então, temos que continuar focando no bem, no crescimento. Muito legal. Caminhando, então, para o fim das nossas reflexões de hoje, nós vamos continuar um pouquinho na fala de Telésforo com essa importante reflexão. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Eu tive a impressão que esse texto foi escrito no momento de agora, de tão atual que ele está. Podem comentar, meninos. Eu também, Narciso, eu já ia entrar também no comentário. Ele é muito atual, ele está falando de hoje, do aqui e agora, né? Nós vimos que muitos de nós no planeta não estávamos preparados para essa situação que nós estamos passando. O mundo inteiro, né, está passando por uma grande dificuldade, uma grande transformação. A gente fala muito do mundo de regeneração, e eu ficava me pensando, imaginando, meu Deus, como esse mundo vai chegar, aquele mundo feliz, todo mundo regenerando, o bem prevalecendo mais do que o mal, mas a gente não esperava que ia ser uma turbulência tão grande, né? Tanto sofrimento, tanta incerteza, tanta dor, e quem souber aproveitar, né, vai sair ganhando. Por exemplo, o que é que nós estamos fazendo hoje? Só nós e muitas outras pessoas no mundo, usando a tecnologia, como ele aqui colocou, para poder continuar transmitindo boas mensagens, né? Continuar trabalhando, continuar se conectando com o bem, tentando nos mantermos firmes num propósito maior, num sentimentos novos. Então, muitas das pessoas também não estão respeitando isso. Nós vemos as pessoas, às vezes, não respeitando a quarentena, precisando que os decretos sejam obrigados a fechar as quadras, fechar as praias, botando cerca, botando cadeado. Então, muitas pessoas também entrando em depressão, incerteza. Então, veja como a humanidade não estava se espiritualizando, não estava se preparando para esse grande momento da transformação. Acho que esse slide ficou bem colocado aí para a atualidade. Vale a pena refletir mais um pouco. Com certeza. É uma reflexão interessante e chamou bastante atenção, né? O preparo, nós encarnados, também muito desencarnado, não está preparado exatamente para os acontecimentos atuais do momento, como a gente está colocando agora, né? Chamando para uma realidade atual. Então, não estamos preparados, como você vê, horror de situações aí passando pela mente, pelos pensamentos, pelas ações de muitos encarnados. E Telésforo foi bem claro aí. E a tecnologia, como Deus colocou, né, a ciência, né, progride vigorosamente no planeta. Né? E aí a gente vê como a tecnologia de ponta ela funciona bastante no planeta Terra. Então, muitos não estão preparados, talvez até nem nós mesmos não estamos preparados para essa transformação que nós estamos passando no momento. Mas é lição e aprendizado. Nando, lição e aprendizado mesmo, porque até as tecnologias a gente teve que desbravar alguma coisa, né? Cada um aqui que está participando. Aprender, né, como é que um programa funciona, e como é que eu coloco as atividades no canal YouTube, uma confusão, mas a coisa está seguindo, está se processando, porque aqueles que não conheciam um pouco mais as tecnologias, que estão buscando essa atualização, estão caminhando, né? Mas há aqueles ainda que ainda vão ficar um pouquinho para trás. E não só isso, o contato com a família, né? Quantos pais não interagiam com seus filhos, né? Quantos filhos não interagiam com seus pais, e tendo que ficar em quarentena, ao momento de perceber que o filho está ou não com problema, né? Então, isso daí também veio para reforçar também o meio familiar, que é
esse primeiro, é o meio social primeiro que a gente está vivenciando, que, de uma certa forma, os problemas maiores são oriundos deste meio, né, dessa falta de conexão, né, na família, nesse aprendizado, na amorosidade, né, no respeito, né, vivenciando o evangelho, como diz, a gente buscar vivenciar o evangelho, né? Olha quanto a gente ganhou entendendo que a gente pode, à distância, estar fazendo tantas coisas em pensamento, né, sentindo o outro, sabe, mandando aquele sentimento bom, sentindo a saudade, e coisas que a gente, às vezes, é tão simples, né, e a gente, às vezes, com o dia a dia nosso de vida, imediatismo, trabalho, aquela questão toda, a gente não se apercebia. Mas o grande ganho, para mim, na minha visão, é a questão da família, né, dessa aproximação, desse aprender a conviver, tá? Para que a gente possa vivenciar dos jovens, né? Lá na frente, adultos mais equilibrados, com consciências mais despertas, né? Mais amorosos, mais humanos, digamos assim, né? Na redundância, eu sei que nós somos humanos, mas humanizar mais, né? Uma sociedade mais humanizada. Legal, gente. Eu me remeto ao começo do capítulo, quando o Telésforo fala dos conhecimentos novos, da importância de trazer os conhecimentos novos para que a gente enfrentasse melhor as transformações. E a gente chegou à conclusão de que os conhecimentos novos estão aqui, né? A própria doutrina espírita nos traz conhecimentos novos que nos fortalece para enfrentar tudo isso, porque nós vamos precisar dessas transformações, porque nós precisamos sair do nosso comodismo, né? Trazendo uma questão bem particular. Eu ouvi Haroldo Dutra falando esses dias desses benefícios que a pandemia está nos forçando. A nós espíritas, Norma falou aí, o aprendizado da tecnologia, a gente vai ter que aprender mais. Outra coisa, mostrar o rosto. Quantos de nós estávamos no anonimato, não tínhamos a coragem de fazer o que estamos fazendo agora, mas a necessidade nos impeliu, porque o objetivo é maior. Né? Não é um projeto individual, como o Telésforo falou, é um objetivo maior que está se perseguindo com isso, com essa transformação. Então, ao mesmo tempo que a gente vai no sofrimento se depurando, porque sair do comodismo é um sofrimento, né? A gente vai desenvolvendo nossas habilidades. Então, com esses conhecimentos novos que a gente já tem, que a doutrina espírita nos traz, que a gente procura vivenciar e aproveitemos esse momento difícil do planeta Terra para crescer em todas essas questões, porque nada é à toa, tudo está para cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, que é uma fatalidade, né? O nosso crescimento, a nossa evolução, a lei é de evolução. Se a gente ficar parado, a gente vai levar um empurrão, porque uma hora a gente vai ter que caminhar. Não é isso? Então, quero que você faça aí comentários finais, diga. E também a gente percebe que o movimento foi de renovar, de recriar. A gente percebeu hoje que a doutrina espírita, ou como se falou muito aqui de outros segmentos religiosos, não estava dentro lá do templo de pedra, né? A gente achava que tudo que acontecia lá, a equipe espiritual tem que estar lá, tem que ser feito lá. Então, Jesus está mostrando a gente que não é aí, não é por aí. Os templos de pedra serão derrubados, né? Eles deixarão de existir. Então, que nós somos o templo do Senhor. Nós que carregamos as nossas imperfeições, nós que carregamos as nossas virtudes. Então, tudo aquilo que a gente adquiriu lá no templo de pedra é agora vai ser aplicado na distância, né? Em casa, no trabalho, à distância também, nesses links que nós estamos fazendo. Passamos a vida inteira estudando doutrina espírita para hoje saber o que tem que ser dito ao mundo, né? A gente está falando para o mundo aqui agora, não é só para aquelas quatro paredes, para aquela meia dúzia de pessoas, não. Nós estamos colocando, sim, a nossa cara à tela, o nosso conhecimento espiritualizado que nós temos, que nós vivenciamos, né? Sempre vivenciamos isso. Só que, como o Fernando disse, até para nós está sendo difícil, mas não é impossível, né? Porque nós acreditamos em Jesus, acreditamos naquilo que ele nos prometeu, acreditamos que a doutrina espírita nos ensina, que é a lei da reencarnação, a causa e efeito, do amor, da caridade, da fraternidade, e isso é o que vai perdurar no mundo. Não que as pessoas vão desaparecer, vão para o inferno, como foi colocado, das penas eternas, elas vão ser renovadas, assim como nós estamos sendo renovados. Então, esse é o grande momento da doutrina espírita.
Espírita, de falar da imortalidade da alma, desses novos conhecimentos que já estavam aí no mundo há séculos, há milênios. Jesus já trazia isso, né? Os grandes profetas já falavam de tudo isso. Agora, hoje talvez esteja mais fácil, porque nós estamos falando aqui nessa pequena telinha, mas o mundo inteiro vai ouvir sobre isso. Divaldo fala aí para o mundo inteiro, assim como todos os outros oradores espíritas, e chegou a nossa vez. É a chance de todo mundo, do grande ao pequeno, falar em nome do Senhor. Acho que eu acredito nisso aí também. Perfeito. Muito perfeito. Muita reflexão aí para a gente fazer. E uma coisa chamou a atenção também no término dessa lâmina aí, ele fala sobre aflições da alma. Ele fala das aflições da alma. À medida que se suprime o sofrimento do corpo, multiplica-se as aflições da alma. Imagina como estamos passando agora nesse momento. Imaginamos. Exatamente. É muito interessante. A gente vai deixar o pessoal pensando nisso aí. Essas aflições da alma que estão se multiplicando no mundo, tá certo? Para que na próxima aula a gente volte com as explicações de Telésforo e aprofunde um pouquinho mais esse tema. Ok, pessoal? Nós vamos encerrar aqui, mas depois ainda tem continuação do capítulo 5, tá? Vamos, quem vai fazer a terminamos prece? ainda. E eles ainda têm muita novidade para a gente estudar e aprender, todo mundo junto, com essa obra maravilhosa. Ô, Cissa, eu não gostaria de quebrar a corrente, mas eu achava que a nossa convidada especial, Normídia, fizesse a prece de encerramento. O que vocês acham? Isso também já estava aqui no meu pensamento. Pode ir. 3 contra 1, rapaz. Eu vou fazer igual a Nando Paim, então, eu não posso negar uma prece. Então, vamos nos despedir do pessoal, por enquanto. Que o pessoal continue estudando, nos acompanhando lá no YouTube. E nos mande o link, o feedback, faça os comentários, coloque lá suas opiniões. Deixe lá alguma opinião sobre o assunto, sobre o capítulo, que a gente pega e traz para aqui no nosso próximo encontro. Um beijo. Vai lá, Norma. Vamos lá. Boa noite para todos. Primeiramente agradecendo ao Mestre Jesus, aos Espíritos amigos, por nos acolherem em seus corações, sempre, nunca nos abandonam. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui utilizando uma ferramenta virtual, mas certamente estamos unidos em coração, em sentimentos. É muita gratidão para expressar para esses irmãos, esses maravilhosos espíritos amigos. Que a luz, que a paz nos envolva sempre, que possamos rogar sempre ao Pai, reconhecendo a nossa pequenez, forças para continuarmos a crescer, desbravando as nossas mentes, os nossos íntimos, que possamos, sinceramente, ser espíritos melhores a cada dia. Muita paz, muita luz, que assim seja. Que assim seja. Da paz para todos.